Dando continuidade às nossas aulas de Química, hoje nós iremos ter a oportunidade de começar a trabalhar de forma detalhada as funções inorgânicas. Nós tivemos a oportunidade em aulas anteriores de trabalhar com as teorias ácido-base, envolvendo Arrhenius, a dupla Bronsted e Lowry e o cientista Lewis. Mostramos para vocês os conceitos na visão dessas três frentes ou teorias. A partir de agora, nós iremos pormenorizar as funções ácidos, as funções bases, sais e óxidos, passando por onde? Pelo conhecimento trazido para nós por Arrhenius. Então, prepare-se para essa viagem. Nós vamos conhecer a função ácido de maneira detalhada. Essa primeira imagem que eu trago aqui para vocês é uma imagem de algumas frutas cítricas. Poderia citar aqui para vocês a laranja, poderia citar para vocês o limão. O que é que essas frutas possuem em comum? Quando a gente pega esses vegetais amarelos, vermelhos, eles possuem como característica, em sua grande maioria, a presença de vitamina C. E a vitamina C, ela tem um pH baixo, significa dizer que nós temos a presença de um ácido nessas frutas. Poderia citar, além da laranja e do limão, uma fruta que eu gostava muito quando criança, chamada tamarindo. Pensa numa fruta com características ácidas. Você comia muito, chegava a sentir alterações no esmalte dos dentes, né? Coisa de criança. Então, a primeira coisa que eu quis tentar trazer para você aqui foi um exemplo para que você pudesse visualizar o que seria a função ácido no estudo da química. Quais são as características dos ácidos, Vanks? Os ácidos, segundo Arrhenius, a gente teve a oportunidade de estudar isso, eu vou lembrar para você. Os ácidos são aquelas estruturas ou entidades químicas que, quando você coloca na presença da água, sofrem um processo denominado ionização. Quando você ioniza um ácido, você quebra essa estrutura, você produz um íon positivo chamado cátion. E esse cátion é o hidrogênio mais. Então, meu amigo, quando você pega, por exemplo, veja o que eu vou fazer aqui. Vou pegar o ácido clorídrico, vou colocá-lo na presença da água, acontecerá o processo de ionização, vai ficar H+, Cl-. Esse aqui é o meu cátion H+, ou seja, é o elemento, é a estrutura, é a parte, é a fragmentação da estrutura do ácido clorídrico que me permite dizer que eu produzi alguma carga positiva. Quando você coloca o ácido na presença da água, que você libera estas partículas, você desdobra isso aqui, não é? Você tem cátion e ânion, os íons permitem o quê? Conduzir corrente elétrica. Ótimo. Os ácidos também têm outra característica, eles têm um sabor azedo. Comecei a nossa aula falando das frutas cítricas. O limão tem um sabor azedo, o vinagre tem um sabor azedo. Minha fruta de criança. O tamarindo contém ácidos. Por isso que eles têm essas características de azedo, tá, amigos? Não esqueça disso. Os ácidos têm esse sabor azedo. As bases têm um sabor adstringente. O que seria isso? Você pega, por exemplo, que caracteriza bem a base, pega uma banana que não esteja madura ainda e dá uma mordida. Você nota um sabor estranho, uma sensação diferente. Aquilo ali é com relação às estruturas básicas que nós vamos ter a oportunidade de estudar. Os ácidos reagem com as bases formando sais e água. Olha o que acontece quando você vai consumir ácido. Olha como essa criança ficou feliz quando ela teve contato com a acidez do limão. Os ácidos reagem com as bases e formam sal e água. Essa reação aqui é reação de neutralização, tá? Ácido, propriedades ácidas neutralizam as propriedades básicas e vice-versa. Exemplo clássico que eu costumo citar nas minhas aulas. Jovens como vocês que possuem problemas de acidez estomacal, como assim, Vanks? Constantemente tem azia, é bom ficar atento. Por quê? Porque a azia é um sintoma de baixo pH no seu estômago. Significa dizer que você está com acidez acima do necessário. Por isso que você tem queimação. A acidez ela pode estar dando sinais de futuros problemas que você deve evitar. Então, uma gastrite, uma úlcera. Então, quando a gente tem problemas de queimação estomacal, que a gente conhece por azia, e que a gente combate através de quê? De medicamentos como o hidróxido de magnésio. Me lembro da leite magnésio. Você combate também com hidróxido de alumínio ou com a combinação de ambos no mesmo medicamento. O que é que a gente tem que fazer? Tem que ficar atento, tem que cuidar da alimentação, tem que evitar alimentos com baixo pH.
Quando a gente fala em acidez, a gente lembra dessa unidade química aqui, ó, potencial hidrogênio iônico. Os ácidos têm um pH muito baixo. Por exemplo, eu tomo muito café, eu tenho que ter a consciência de que o café tem um pH muito baixo. Refrigerantes têm um pH muito baixo. Então, essas substâncias, elas produzem possibilidades concretas de você aumentar o pH no seu estômago. Vamos à classificação dos ácidos. A classificação dos ácidos, a gente vai começar aqui pelos monoácidos. Aqui já diz tudo, né? Mono. O que caracteriza o ácido? A presença de quem? Do H+, como cátion, né? Então, o que seria um monoácido? Seria aquele ácido que te libera um hidrogênio por cada molécula. Olha aqui, ó. O ácido clorídrico vai liberar um hidrogênio, o ácido nítrico vai liberar um hidrogênio, o ácido perclórico vai liberar um hidrogênio. Monoácido. De ácidos, vão liberar 2 íons hidrogênios, são 2 cátions. Ó, ácido sulfídrico libera 2, ácido carbônico libera 2, ácido sulfúrico libera 2. Os triácidos, Vanks, os triácidos irão liberar 3 íons hidrogênios por cada molécula. 3 hidrogênios no ácido bórico, 3 no ácido fosfórico, 3 no ácido sulfúrico. Aqui não é H3SO4 não, tá? Esse composto não existe. Você me desculpe aqui, houve um equívoco, deixa eu tirar ele daqui. É H2SO4. A família do enxofre ela tem a seguinte variação dos ácidos, ó, só para não ficar dúvida aqui, porque eu risquei. H2SO4, H2SO3, H2SO2. Essa família do enxofre que produz esses ácidos, sulfúrico, sulfuroso e hipossulfuroso, tá bom? Classificação dos ácidos, ainda continuando a falar para você, os tetrácidos. Aqui H4P2O7, liberação de 4 hidrogênios, H4SiO4, liberação de 4 hidrogênios. Aí eu coloquei aqui uma curiosidade, aqui, ó, numa substância dentro de um laboratório, tá? Base de ácido, tá vendo aqui, ó, as características ácidas. Aqui também coloquei, algumas formigas liberam um ácido chamado de ácido fórmico ou ácido metanóico. Quanto à presença de oxigênio, você vai olhar para uma molécula e essa classificação é muito fácil. Só são 2 classificações, ó, são as suas subdivisões, hidrácidos e oxiácidos. Vanks, eu estou lembrando ainda disso quando eu estudava no 9º ano? Que bom. Quem são os hidrácidos? Os hidrácidos são os ácidos sem oxigênio. Hidrácidos são os ácidos sem oxigênio. Por exemplo, HCl, HBr, H2S, HI, HF, essa galera toda faz parte do grupo dos ácidos. Nenhum tem oxigênio, então eles são o quê? Hidrácidos. Oxiácidos, tem a presença do oxigênio. Ó. Sem oxigênio, os hidrácidos, com oxigênio, oxiácidos. Ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido bórico, ácido fosforoso. Beleza? Então, quem tiver hidrogênio como ácido, hidrácido, porque não tem oxigênio. Quem não tiver oxigênio é hidrácido. Quem tiver oxigênio na molécula do ácido é um oxiácido. Quanto à volatilidade, isso aqui seria a capacidade de você ter as reações, você ter ponto de ebulição elevado, ponto de ebulição baixa, etc. Os voláteis têm facilidade de reagir. Ácidos voláteis, clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico, cianídrico e nítrico. Clorídrico, bromídrico, iodídrico. Sulfídrico, cianídrico, nítrico. Voláteis. Quem são os fixos? São o restante, né? Sulfúrico, fosfórico, bórico, fosforoso, etc. Veja essa categoria de pH aqui, ó. Até aqui, para a direita, são ácidos. pH maiores que 7, base. E o 7, Vanks, seria neutro. Então, pH menor do que 7 são substâncias ácidas, pH maiores do que 7, substâncias básicas. Quanto à força, existem ácidos que são mais fortes do que outros ácidos. Veja, um ácido pode ser forte, semiforte e fraco. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Existe um grau de ionização. A gente pega as moléculas ionizadas e você vai verificar com relação ao quantas moléculas você conseguiu ionizar. Você vai fazer assim, ó, alfa igual ao número de moléculas ionizadas
dividido pelo total de moléculas. Se essa divisão te der mais de 50%, esse é um ácido forte. Se der entre 5 e 50, ele é um ácido moderado. E se tiver abaixo de 5, ele é fraco. Existe alguma regra para a gente poder fixar? Tem. Deixa eu te ensinar uma regrinha aqui. Os hidrácidos. Quem são os hidrácidos? Os hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio. Nós temos os fortes, moderado e fraco. Olha o que você vai fazer. Presta atenção. Só existem 3 hidrácidos fortes. HCl, HBr e HI. Só existe um hidrácido moderado, é o HF. E o resto são todos fracos. Para os hidrácidos, como é a regrinha, quem são os fortes? Ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Moderado, fluorídrico. O resto, tudo fraco. HCl, HBr e HBI. HCl, HBr e HI, fortes. HF, no meio do caminho, moderado. E o resto, fraco. Como é que eu faço o cálculo? Eu divido o número de moléculas que forem ionizadas pelo total de moléculas. Se der acima de 50%, ele é forte. Entre 5 e 50, ele é moderado. E se ele estiver abaixo de 5, ele é fraco. Existe também uma regrinha, antes que eu mostre aqui o número de hidrogênio, para os oxiácidos. Eu vou te ensinar aqui, isso aqui é um macete, tá? Estou te dando um presente. Você vai pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênio. Você vai fazer assim. Se esse resultado 2 ou mais, significa que o oxidáceo é forte. Se der 1, ele é moderado. Se der 0, esse oxiácido é fraco. Olha como é fácil. Pega o número de oxigênios, diminui do de hidrogênio. Se a resposta der 2 ou mais, ele é forte. Se der só 1, ele é moderado. Se der 0, ele é fraco. Dá alguns exemplos. Olha para cá. Quantos oxigênios você tem aqui? 4. Quantos hidrogênios você tem aqui? 2. 4 menos 2, 2. Esse ácido é forte. Quantos oxigênios? 4. Quantos hidrogênios? 3. 4 menos 3, 1. Esse aqui é moderado. Quantos oxigênios? 2. Quantos hidrogênios? 2. Deu 0. Esse aqui é fraco. Então, não esqueça. Qual é a maneira de saber se o hidrácido é forte? Hidrácido. Forte HCl, HBr e HI. Moderado, HF. Fraco, o resto. Os oxiácidos, eu pego o número de oxigênios e diminuo o número de hidrogênios. Se der 2 ou mais, ele é um ácido forte. Se der 1, ele é moderado. Se der 0, ele é fraco. Por favor, não esqueça disso. Esse macete aqui é um bônus que o seu professor está lhe dando. Eu estou apagando aqui, porque não era hora de falar sobre isso, mas eu faço questão, porque como eu sei que você está se envolvendo com esse assunto, quanto mais informações eu mandar enquanto você está envolvido, maior será a sua capacidade de entendimento e de aprendizado, tá? Agora eu vou fazer a classificação, amigos, de quem? Do número de hidrogênios que a gente tinha mostrado para você, tá lembrado? Vejamos aqui como é que a gente vai proceder. Continuando aqui as nossas classificações. Monoácidos, acabamos de comentar com você, são aqueles que liberam o quê? Um hidrogênio. Diácido, vamos recapitular, libera 2 hidrogênios. Triácidos liberam 3. Vejam, um hidrogênio, 2, 3. Quanto ao grau de hidratação, aqui eu vou falar com relação à hidratação, vai estar lembrando de quem? Da água, né? Então, muito cuidado com o que eu vou te ensinar agora aqui, porque você vai ter que fazer uma continha de retirar moléculas de água de uma estrutura. Veja, olha para cá. Nós temos aqui, moçada, 3 nomes: orto, meta e piro. Orto vai ser, presta atenção, a estrutura original. Orto é a estrutura original. Eu peguei como exemplo o ácido fosfórico, tá? Quando é que o ácido vai ser metafosfórico? Metafosfórico, você vai pegar a molécula original e vai tirar uma molécula de água dela. Aqui, meta, eu tiro uma molécula de água. Está aqui o H3PO4, eu vou desidratá-lo.
H3PO4. Quando a gente tira uma molécula de água, 3 hidrogênios menos 2, sobra um hidrogênio. O P repete. Eu tinha 4 oxigênios menos 1, 3. Então, quando eu encontrar o HPO3, eu já sei. Esse aqui é o metafosfórico. Metafosfórico. Nossa, entendi. Beleza. E quando é que é o piro? O piro é que a gente erra. O piro é que a galera confunde. Você não vai confundir, não. Você vai pegar a estrutura original. Quem é a estrutura original? É o orto. Eu peguei o exemplo de quem aqui? H3PO4. Veja. Só que em vez de uma molécula, você vai trabalhar com duas. Como assim, Vanx? Duas. Presta atenção. Se você tivesse duas moléculas, quantos hidrogênios você teria? 6 hidrogênios. Presta atenção. 2 fósforos e quantos oxigênios? 8. Essa molécula não existe. Isso aqui é para te mostrar como é que vai ser o pirofosfórico. E agora, depois que você tirar uma molécula de água, é que você vai ficar com o piro. Ah, entendi. Tanto o meta como o piro, eu tiro uma molécula de água. Sim. Meta, eu tiro uma molécula de água da estrutura original. Piro, eu tiro de duas moléculas, de 2 ácidos. Isso. Tira uma molécula de água daqui. Quando você tirar uma molécula de água, H6 fica H4. P2 você repete. O8 menos 1, O7. A química, você tem razão, ela é apaixonante. Vamos lá. Usos no dia a dia. Onde é que a gente vai encontrar essas estruturas que você está falando aí, que são os ácidos? Vou colocar alguns aqui. Ácido acético, famoso ácido acético. Isso aqui é o vinagre. Ácido cítrico. Esse ácido cítrico aqui é aquele que a gente encontra naquelas frutas que a gente começou a falar hoje. Laranja, o limão, o tamarindo. Ácido sulfúrico, H2SO4, utilizado nas baterias de automóveis. Você coloca esse H2SO4 dentro da bateria do automóvel, coloca na presença da água, e quando você coloca o ácido sulfúrico na presença da água, você libera cátions e ânions, ó, fica assim, ó. Você libera 2 cátions H+, e o ânions SO4-2. Ácido fosfórico, Vans, onde é que eu encontro o ácido fosfórico? O ácido fosfórico você encontra muito nos fertilizantes da agricultura, tá? Naqueles componentes para enriquecer os solos, né? Fertilizantes. Mais alguns aqui. Ácido carbônico. Esse aqui é muito presente na vida dos jovens. Por quê? Porque o ácido carbônico está presente nos refrigerantes, tá? Então, aquelas bebidas gaseificadas, como refrigerantes, como a Coca-Cola, como a champanhe, ó, a sensação de frescor é graças a esse ácido carbônico, tá? Só que o ácido carbônico, meus amigos, assim como ele é formado pelo CO2 e pela água, quando você entra em contato com a água, você pode quebrar a molécula. Ó. H2CO3, quando quebra essa molécula, você libera 2 hidrogênios e libera o dióxido de carbono. Então, ácido carbônico, as águas e refrigerantes gaseificados têm seu diferencial graças a esse ácido. Ele é formado na reação do gás carbônico com a água. Nomenclatura dos ácidos. Você notou que quando eu comecei a aula eu estava falando já o nome dos ácidos? Pois é, eu vou te ensinar agora como é que você faz para montar o nome deles. Se você já sabe, você vai relembrar. Se você não sabe, você vai aprender. Os hidrácidos. Quem são os hidrácidos? São aqueles ácidos sem oxigênio. Se ele não tem oxigênio, é um hidrácido. Olha como é fácil a nomenclatura. Você vai pegar o nome do elemento e acrescentar hídrico. Ah, entendi como você fez. Quem é um HCl? Ácido. Quem é o moço que está bem aqui? Cl é cloro. Cloro mais hídrico? Clorídrico. Muito bem. HBr. Quem é o Br? Na tabela periódica, Br é o bromo. Então, esse ácido é o bromídrico. HI. I é o quê? Vanx, o I é iodo. Então, aqui vai ficar como? Iodídrico. Pronto. Para eu fazer a nomenclatura dos hidrácidos, eu vou simplesmente pegar e acrescentar o hídrico ao comecinho do nome de cada elemento. E os oxiácidos? Bom, o oxiácido, a gente vai precisar, meus amigos, trabalhar com os conceitos de número de oxidação. Normalmente, como é que a gente faz? Pelo número de oxidação, que é as regras de determinação do NOx, nós tivemos a oportunidade de estudar recentemente, quem tiver o menor NOx, você vai colocar oso. Quem tiver o maior NOx vai colocar ICO. Eu tenho como sugestão
você se familiarizar com o ICO. Sabe por quê? Porque a partir dele você consegue destrinchar os demais. Vamos dar um exemplo, depois eu faço isso de maneira detalhada. Estou trazendo aqui para você a família dos ácidos do nitrogênio e do enxofre. Veja, HNO2, se você fizesse o NOx aqui, Vanks me lembra essa história de NOx. Eu vou fazer bem aqui, já está feito, mas eu vou fazer. O oxigênio é menos 2, lembra da regrinha dele? 2 oxigênio fica menos 4. O hidrogênio é 1. De 1 para 4 tem que zerar, então ele aqui é quanto? Mais 3. E o HNO3, como é que a gente faria para comparar? Menos 2. Aqui fica menos 6. O hidrogênio é mais 1. De 1 para 6, mais 5. Veja, no HNO2, o NOx é 3. No HNO3, o NOx é 5. Onde você tiver o menor NOx, você coloca oso. No maior, você coloca ICO. Então, HNO2 é o ácido nitroso, enquanto que o HNO3 é o ácido nítrico. Outro exemplo, família do enxofre, H2SO3, H2SO4. Eu vou fazer aqui para que você visualize. Já está feito aqui, tá vendo? Eu já te dei os NOx, mas eu vou fazer. H2SO3, H2SO4. Quanto é o NOx do oxigênio? Menos 2. Tem 3, fica menos 6. Hidrogênio é mais 1. Tem 2, fica mais 2. Esse moço aqui, de 2 para 6, ele vai ser quanto? 4. Está aqui, ó. Como é que vai fazer o outro? Do mesmo jeito. Oxigênio, menos 2. 4 oxigênios, menos 8. Hidrogênio, mais 1. 2 hidrogênios fica mais 2. De 2 para 8, quanto é que vai ser esse? 6, para poder zerar na molécula, que uma regra diz que a soma dos NOx de todos os elementos de uma estrutura deve dar 0. Então, H2SO3 é 4, H2SO4 é 6, o NOx do enxofre. No menor, eu uso oso. No maior, eu uso o ICO. Então, H2SO3 é o ácido sulfuroso. E o H2SO4 é o sulfúrico. Perceba que eu não usei enxofruroso nem enxofídrico. Por quê? Porque quando você estiver trabalhando com enxofre, o prefixo a ser utilizado é SUF, propositadamente colocado aqui para você ficar atento com esse detalhe. O nome dos ácidos e dos hidrácidos, os ácidos são os hidrácidos e os oxiácidos. Eu coloquei aqui para que a gente lembrasse. Veja, o nome é feito com a terminação hídrico. Coloquei aqui alguns exemplos para que a gente possa trabalhar. Vamos fazer juntos? HCl, ácido clorídrico. HI, iodídrico. H2S, enxofídrico? Não, sulfídrico. HCN é um ácido chamado de cianídrico. Bromo mais hídrico seria quem? Bromídrico. E o HF, Vanks? Fluorídrico. Porque é o flu que está aí, né? Beleza, amigos? Muito fácil, né? Vamos lá. E os oxiácidos? Olha para o NOx, o menor é oso e o maior é ICO. Vamos lá, vou colocar alguns exemplos aqui para você. H2CO3, ácido carbônico. H3BO3, ácido bórico. Quando o elemento forma 2 oxiácidos, que foi que a gente viu agora há pouco, você olha para o NOx. O maior você coloca ICO, o menor você coloca oso. Veja 2 exemplos aqui. Já acabamos de mostrar esses aqui. Você lembra? O maior, nítrico. O menor, nitroso. O maior, sulfúrico. O menor, sulfuroso. Quando o elemento forma 3 ou 4 oxiácidos. Dá um exemplo, Vanks. O cloro, ó, HClO4, HClO3, HClO2, HClO. Você tem que saber. Como assim, Vanks? Olha. A sugestão que eu lhe dou é que você memorize o ICO, que é esse aqui, ó. Quando eu parto do HClO3, quais são os ácidos que você gostaria que eu memorizasse com a terminologia ICO? Os principais são esses, ó. H3PO4, H2SO4, HNO3, H2CO3,
HClO3. Esses aqui são os que você precisa memorizar, porque todos eles terminam com ico. E aí você faz as variações para cima e para baixo. Fosfórico, sulfúrico, nítrico, carbônico, clórico. Aqui, por exemplo, o ácido perclórico, clórico, aqui, ó, sequência aqui, ó, per mais ico, ico-oso, hipo-oso. Isso aqui seria quem? Perclórico, clórico, cloroso, hipocloroso. De novo, perclórico, aprende o HClO3. Perclórico, clórico, cloroso, hipocloroso. Eu coloquei aqui os exemplos, eu vou tirar aqui os que eu pedi para você memorizar, por isso você tem que assistir a aula de novo para você ver de tudo que eu estou falando. Coloquei aqui 4 exemplos para a gente trabalhar. HClO4, ClO3, ClO2, ClO. Começa por onde, Vanks? Pelo clórico. Esse aqui é o que você tem que lembrar. Para cima é o perclórico. E para baixo, cloroso. E o outro, hipocloroso. Pronto. Essa família aqui do cloro tem 4 variantes dos seus oxiácidos. Principais ácidos e suas aplicações, que a gente poderia citar aqui. Ácido fluorídrico. Esse ácido fluorídrico ele é muito utilizado para você marcar nomes em vidros. Os para-brisas dos automóveis, para uma questão de segurança e identificação dos veículos, eles são marcados com o número do chassi. Se você der uma olhadinha no carro do seu pai ou da sua mãe, você vai verificar que existe uma numeração marcada naquele vidro. O ácido fluorídrico, HF, tem a capacidade de fazer o quê? De corroer esse vidro. Então, ele é utilizado para numerar aqui, ó. O exemplo que eu coloquei para você. O ácido clorídrico. Ácido clorídrico é muito utilizado, pessoal, em limpeza. Ah, tá. Eu também conheço isso aqui como um nome de comércio chamado de ácido muriático. Sim, ele é muito utilizado para aquelas limpezas muito difíceis, aquelas superfícies que você precisa, por exemplo, trabalhar com metal, quando você precisa soldar, você precisa deixar tudo limpinho para poder acontecer. É o ácido clorídrico, tá? Também conhecido como ácido muriático. Mas, Vanks, esse ácido aqui, você não falou que é produzido no nosso estômago? Sim. O ácido clorídrico consiste em quem? Juntar o gás hidrogênio com o gás cloro, que é bastante solúvel e dissolvido em água. Quando impuro é vendido no comércio com o nome de quê? Ácido muriático. Serve para quê? Limpeza de pisos, superfícies metálicas antes do processo da solda. Ácido sulfídrico, onde é que eu encontro isso? Bom, esse material, normalmente ele é produzido quando a gente deixa algum material entrar em decomposição. Já sentiu o cheiro forte, muito, muito incômodo do ovo podre? Pois é. Aquele cheiro de ovo podre é porque lá você encontra a presença dessa nossa querida estrutura aqui, ó. Esse ácido sulfídrico, cuidado com ele, que ele é venenoso, viu? Venenoso, incolor, ele é formado pelas substâncias em estado de putrefação, em função do enxofre. Ele é encontrado em pequena quantidade em algumas águas minerais. E o último exemplo que eu dei aqui para você, o ácido cianídrico, você encontra muito isso aqui, sabe aonde? Nas folhas da mamona. Você sabia que essas folhas aqui são venenosas? Pois é, tem que ter cuidado. Ó, ácido cianídrico é um veneno. É o nome com que se indica a solução aquosa do gás cianídrico, que é incolor, com cheiro característico de amêndoas amargas. Por ser muito venenoso, esse gás é utilizado nas execuções em cama de gás. Hoje em dia, nas execuções, normalmente esse gás era utilizado nos estados americanos, por exemplo, que ainda adotam pena de morte. Além disso, é encontrado em grandes quantidades nas folhas de mandioca. Tem que ter cuidado com as folhas de mandioca, ok? Então, meus amigos, nossa aula de hoje, para podermos dar continuidade aos estudos das aulas anteriores, nós falamos das teorias ácido de base, de Arrhenius, de Bronsted e Lowry e de Lewis. Hoje nós começamos a falar sobre as estruturas que foram apresentadas e nós trabalhamos aqui com uma das funções inorgânicas. Já falei para vocês anteriormente que a nossa abordagem de química ela se dá em 2 frentes. A química orgânica, que é aquela que trabalha com os compostos com a presença do carbono, e a química inorgânica. Citando em relação a quantidades, a quantidade de materiais orgânicos supera em muito a quantidade de inorgânicos. E quais são as funções inorgânicas que nós vamos estudar ao longo de nossas aulas? Ácidos, bases, sais e óxidos. Continuamos na nossa próxima aula.